Graça e paz. O nosso culto hoje não está sendo online apenas por causa do decreto do governo do estado não permitindo os cultos presenciais nas igrejas em função do aumento do número de casos de Covid no estado e no Brasil, mas porque como igreja nós somos a favor da vida. Estamos vivendo num momento muito difícil, com mais de 250 mil mortes no Brasil. Sistema de saúde, infelizmente, entrando em colapso. Mas nós continuaremos fazendo a nossa parte com responsabilidade e principalmente confiando no Senhor. Vamos orar neste instante. Pai, diante do Senhor, queremos te agradecer por nos receber por meio dessa celebração, por ouvir nosso clamor, ao mesmo tempo por ouvir os teus servos e servas te agradecendo pela certeza da tua presença nos nossos corações. Obrigado, Pai amado, porque a tua presença é certa em toda e qualquer circunstância. E aqui estamos, ó Deus, para te exaltar, para dizer que apesar das lutas, nós nos alegramos e nos alegramos do Senhor, porque o fundamento da nossa vida é teu Filho Jesus Cristo. E assim, agradecidos, oramos no nome dele, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente nas tribulações. Mas o salmista também diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Vamos então entoar um cântico com a letra desse salmo, e ao cantar, que você declare com o coração que crê nessa verdade. Cantemos. Sombra do Senhor, onipotente.
sentir o cuidado de Deus. Um Deus que, apesar da sua majestade, apesar da sua grandeza, se importa comigo e se importa com você. É por isso que o salmista, no Salmo 46, diz: não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Depois, mais para frente, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Cantemos e louvemos a Deus, reconhecendo essa soberania e o cuidado dele com as nossas vidas. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar As nossas crianças também precisam aprender a confiar em Deus, assim como Noé e a sua família confiaram no Senhor. Então cante com as crianças da sua casa neste momento para que elas possam entender, compreender a importância da resiliência, a importância de continuar confiando no Senhor, apesar de as coisas nem sempre estarem bem. Vamos cantar com elas neste instante. Olá, crianças! Vamos cantar! Veja só o que aconteceu dentro da arca de Noé. Logo que o dia clareou, o tal chamado galetão cantou. A bicharada toda acordou. Era uma cena
canguru pulava, o sapo subia, a hiena se acabava engagalhada. O porco roncava, a zebra corria e o chimpanzé pedia bis. E o elefante grandalhão parecia não se incomodar. A girafa nem estava aí, ficava olhando do terceiro andar. Mas o papagaio falador ficava imitando todo mundo. E o nosso tio Noé, Pequeno e Jafé, corriam de um lado para o outro. O canguru pulava, o sapo subia, a hiena se acabava engagalhada. O porco roncava, a zebra corria e o chimpanzé pedia bis. O canguru pulava, o sapo subia, a hiena se acabava engagalhada. O porco roncava, a zebra corria e o chimpanzé pedia bis. Tchau! Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia, Pai. Abençoe, Senhor, toda a minha família. A família do pastor, Senhor, continue abençoando e livrando ela de todo mal. E a família da igreja, Senhor. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estão nos hospitais, os enfermeiros, os médicos, Senhor. Dê forças para eles, Senhor. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estão na rua, Senhor, passando por dificuldades, Senhor. Abençoe, Senhor, todo mundo, Senhor. Abençoe, Senhor, a gente. Livra a gente, Senhor, desse coronavírus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a nossa meditação, nós leremos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do verso 12 ao verso 16, que diz assim: que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Senhor, que por meio do Espírito Santo o Senhor possa falar aos nossos corações e nos orientar de acordo com a Tua santa vontade. E a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você é uma pessoa resiliente? Resiliência é um conceito que foi criado em 1807 por um cientista inglês que estudava a elasticidade dos materiais. Aquela capacidade que um material tem de acumular energia quando ele é colocado diante de um esforço. E quando cessa esse esforço, aquele material que recebeu essa energia volta ao seu estado original. É mais ou menos como aquela modalidade das Olimpíadas do salto com vara, onde o corredor vem e quando ele está para saltar, a vara recebe acúmulo de energia, ela enverga. E ao ser lançado sobre o obstáculo, né, ao passar o obstáculo, a vara retorna ao seu estado original. Quando passa aquele esforço, ela volta ao seu estado original. A psicologia usa esse termo resiliência para definir pessoas que demonstram capacidade de suportar o sofrimento e que conseguem recompor a vida depois de passarem por momentos desgastantes, tristes e dolorosos. O fato é que todos nós estamos sujeitos às intempéries da vida. Quem nunca passou por um problema sério, como por exemplo, uma doença repentina? Quem nunca teve, ou com você mesmo ou com a sua família,
uma doença repentina. Quem nunca perdeu o emprego ou nunca teve a falência de um negócio, a morte de alguém que está muito próximo a você, um golpe, quem sabe, na vida espiritual, o rompimento de um casamento depois de tantos anos, ou então o rompimento de uma amizade forte. Ou seja, quem não passou por dificuldades e problemas na vida? Como disse o poeta, quem passou pela vida e não sofreu, passou pela vida e não viveu. A verdade é que a vida nos proporciona muitas surpresas e nem todas são agradáveis. Portanto, ser resiliente constitui-se num desafio constante para qualquer pessoa, seja ela cristã ou não cristã. Mas a resiliência pode ser marcada como algo que caracteriza o cristão. Ninguém melhor do que o cristão para suportar o sofrimento e posteriormente retornar ao seu estágio original. O cristão tem como condição original o seu estado de filho de Deus, o seu estado de relação com Deus, relacionamento com Deus. Então, diante das lutas, sobressai a fé, a confiança e a certeza de que esse Deus está no controle de todas as coisas. Resiliente, portanto, é o cristão que mesmo com as dificuldades da vida, mesmo diante do sofrimento, não perde em nada da sua relação com Deus e da confiança que ele tem nesse Deus maravilhoso. Ele chora, sim, chora constantemente pela dor que sente. Aliás, quantos de nós não choramos essa semana quando ultrapassamos a triste marca de 250 mil mortes pela Covid no Brasil, sem contar outras milhares de mortes por outros motivos? Sim, ele chora, ele sofre bastante. Como disse anteriormente, todos sofrem, mas apesar do choro, apesar da luta, apesar do sofrimento, ele continua servindo ao Senhor e continua confiando no Senhor. E ele faz isso, ele confia durante o sofrimento e depois do sofrimento, por causa de Deus, ele permanece inabalável. Como diz o salmista, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe, gente, o tempo que nós vivemos, esse tempo presente, é propício para o desenvolvimento da resiliência na vida cristã. E algumas questões são importantes, e é importante que você saiba, até porque ninguém está isento ao sofrimento. Eu e você não estamos isentos ao sofrimento. A primeira questão é essa: confie no propósito de Deus na sua vida. Para você poder entender a resiliência, para poder viver esse período, é importante confiar no propósito de Deus para a sua vida. Confiar no propósito de Deus não significa estar isento aos problemas. Há uma razão para os que confiam no Senhor, muito embora nem sempre a gente consiga entender aquilo que passa com a gente. Nem sempre a gente consegue entender o motivo do sofrimento. Ao pedir, por exemplo, que Deus o livrasse do espinho na carne, qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Há certas coisas que nós nunca vamos entender, mas mesmo assim não vamos deixar de confiar no Senhor. Resiliência é isto. A Bíblia afirma que todas as coisas, inclusive as coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não uma coisa separada, esta ou aquela, a doença, o sofrimento, mas todas elas. No fim você vai ver que Deus esteve presente em todos os momentos e não o abandonou, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pessoas resilientes sabem que os seus sofrimentos e as suas lutas não são em vão. Quando alguém então pergunta para a pessoa que sofreu por que não desistiu, pode ser que ela diga assim: eu não desisti porque eu tenho uma família, eu não desisti porque eu sou forte. Mas o resiliente vai dizer: eu não desisti porque eu tenho um Deus que está no controle de tudo. Eu me lembro quando estava escrevendo junto com a missionária Bugra o livro Desistir Jamais, contando as histórias que
que ela teve com relação a Deus e todas as questões de resiliência da sua vida. E eu precisava concluir aquele livro, então me encontrei com ela e disse: Bugre, eu preciso concluir o livro. E eu preciso saber por que você nunca desistiu diante de tantas dificuldades que você enfrentou. E ela então respondeu: pastor, eu nunca desisti, porque Deus nunca desistiu de mim. É assim que age o resiliente. Diz que tem um Deus e crê num Deus que tem o controle de tudo. Como disse Jó lá no capítulo 19, porque o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, disse Jó, e depois de consumida a minha pele, depois de passar por tantas dificuldades, de perder tudo, contudo, diz ele, ainda na minha carne verei a Deus. As boas novas do Evangelho não são a promessa de uma vida sem tristeza, sem luta, sem tribulações e sem sofrimento, mas de uma vida repleta de propósito, uma vida repleta de significado, em que as tristezas e aflições não podem sobrepujar pela alegria de Cristo. Por isso o Salvador declarou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A alegria aqui do texto não se refere à atitude de gargalhar diante do perigo, como se o perigo não existisse. Ninguém fica rindo porque está sofrendo. Ninguém fica rindo quando tem vontade de chorar. Alegria aqui porque o Evangelho de Cristo é uma mensagem, acima de tudo, uma mensagem de esperança. Em Jesus Cristo nós temos a promessa de alegria duradoura e não de uma alegria passageira, assim como também passageira é a dor e o sofrimento. Interessante que os cristãos em Roma, a quem a carta do apóstolo Paulo foi endereçado, não viviam no mar de rosas, enfrentavam perseguições, enfrentavam lutas e provações, porém Paulo dizia que eles deveriam se alegrar. Isso, como disse, não se refere a uma alegria momentânea ou passageira, fruto de ausência de adversidades, mas refere-se a um verdadeiro e eterno regozijo. Isso é possível? Existem realmente motivos para que os filhos de Deus se alegrem nas tribulações, sejam resilientes na tribulação? A esperança em meio a este mundo conturbado em que vivemos? Sim, a resposta é sim. Podemos nos alegrar, podemos nos regozijar, porque a nossa esperança tem um sólido alicerce, um alicerce sólido, não muda, que não sofre variações, que não mente. A nossa esperança é Cristo Jesus. Por isso nós podemos nos alegrar diante das tribulações. Segundo, é importante ressaltar que o que nos ajuda na resiliência é dividir as cargas, assim como também Jesus fez por nós. Dividir as cargas ajuda muito na resiliência. Como é bom participar de uma comunidade na vida de pessoas que nos ajudam a carregar as cargas. Como precisamos de pessoas que estejam perto na hora da tristeza, pessoas que nos amam, que chegam quando todo mundo já foi embora. Que possam cumprir aquilo que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 6, verso 2, para a gente levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Como igreja, nós não podemos perder esta importante e fundamental característica. Por isso então o verso 13 diz assim: repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenho por todos o mesmo cuidado, a primeira parte do verso 16. Quantas pessoas nessa pandemia precisam do nosso cuidado, do nosso carinho, da nossa atenção? Quantas pessoas precisam dos nossos ouvidos? Quantas pessoas precisam das nossas orações? Da atenção às suas necessidades básicas, como por exemplo de alimento? Quantas pessoas morrendo de fome neste momento? Por isso é preciso carregar as cargas uns dos outros. Carregar junto é mais leve. Por isso, para entender resiliência, para viver como um cristão resiliente,
é preciso viver carregando também as cargas uns dos outros, dividindo as cargas uns com os outros. Terceiro, orar sempre. Lançar sobre ele a nossa ansiedade. O texto diz, orem constantemente, com perseverança, orem sempre. Falar com ele, falar de tudo e sobre tudo com ele. Não ter vergonha de expor o que passa no seu coração. Não ter vergonha de falar que você está sofrendo. Não ter vergonha e timidez para mostrar diante de Deus aquilo que aflige o teu coração. A oração é fundamental para a resiliência. Dobrar os joelhos. Nesse período que nós passamos aqui em casa, na minha casa, com Covid, com as minhas 2 filhas infectadas, muito embora, graças a Deus, não tenha sido um sintoma que necessitasse de internação, como tantos outros que foram internados, infelizmente, como nos sentimos fortalecidos, recebendo mensagens e sabendo que irmãos e irmãs nos ajudavam em nossas cargas, orando por nós. Como isso fortaleceu as nossas vidas. Orar sempre. A oração nos ajuda também, como disse anteriormente na questão anterior, a carregar as nossas cargas. Concluindo, lembre-se que a resiliência é a marca do cristão. Que resiliente é o cristão que mesmo com as dificuldades da vida, mesmo diante do sofrimento, não perde em nada o seu relacionamento e a sua confiança em Deus. Apesar do choro, apesar do sofrimento, ele continua fiel, firme, servindo ao Senhor. E ele faz isso, como disse, durante o sofrimento. E depois do sofrimento, continua inabalável, porque continua firme nesse Deus maravilhoso. Por isso, as boas novas do Evangelho não são a promessa de uma vida livre de tristezas e tribulações. Você terá tristezas e tribulações, sim, mas de uma vida repleta de propósito e significado, em que as tristezas e aflições não podem ser sobrepujadas pela alegria em Cristo. Portanto, alegrem-se no Senhor e ajudemos uns aos outros a carregarem as suas cargas, orando sempre e confiando nesse Deus maravilhoso. Tudo vai passar. Deus está com você. Deus está com cada um de nós. Que Ele o abençoe. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos vivendo momentos difíceis, Pai querido. Quando olhamos, ó Deus amado, a situação de tantas pessoas que sucumbiram diante dessa terrível doença. Quando olhamos, Pai amado, aqueles que estão internados, aqueles, Senhor, que choram a ausência de seus entes queridos, aqueles, ó Pai, que estão desempregados, aqueles, Senhor, que neste momento passam por crises familiares, aqueles, ó Deus, que não conseguindo, Pai, trabalhar suas emoções, estão deprimidos, pânico, aqueles, ó Pai amado, que dependem, ó Pai amado, das drogas para poderem sobreviver e tentar encontrar algum sentido para a vida e não conseguem, ó Deus, por si mesmos, libertação. Aqueles, ó Deus, que se afastaram do Senhor por causa do sofrimento. Tem misericórdia, Deus amado. Contempla, ó Deus, o teu povo com esse aspecto da resiliência, ó Pai amado, dando-nos, ó Pai, a consciência, a convicção e a certeza da Tua presença nos nossos corações, apesar das dificuldades. Sabemos que a nossa esperança e a nossa paz não dependem das circunstâncias, mas única e exclusivamente da presença do Senhor. E o Senhor prometeu por Teu Filho que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que possamos, ó Deus amado, crer nesta verdade, ó Pai. Que possamos, ó Deus, assumir, ó Pai amado, a condição de filhos do Senhor e que nada, Deus, possa riscar esse profundo relacionamento que o Senhor, pela sua graça, nos concede. Porque é por meio dessa relação, por meio dessa intimidade, que nos sentimos fortalecidos, ó Pai amado, amparados, ó Deus, pelo Teu grande poder.
vindo as tempestades, que possamos confiar naquele que pode todas as coisas. Cremos que o Senhor tem nas mãos o controle da nossa vida e da nossa história, Pai amado. Então dá-nos confiança, Pai querido. Dá-nos confiança, Deus, para podermos experimentar, ó Pai amado, a alegria de termos, ó Deus, a certeza da presença de um Deus que nos ama, apesar de tudo isso. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, fiel, grandioso, majestoso, soberano, mas apesar de tudo isso, encontra, ó Deus, este espaço para descer teu povo, por meio do teu Filho, e agora por meio do Espírito Santo, e trazer o consolo e paz aos nossos corações. Toma em tuas mãos, ó Pai, aqueles que estão internados, enxuga, Deus, as lágrimas daqueles que choram, ó Pai querido. Restaura, ó Deus, a vida, ó Pai amado, e a condição daquele que está prostrado, ó Pai eterno. Faz-nos pessoas resilientes, não por mérito nosso, mas para a honra e glória do Teu santo nome. Esta é a nossa oração. Colocamos todos diante do Teu altar, todos que nos assistem neste momento, ó Pai querido, e que neste instante colocam os seus pedidos diante do Senhor e dobram o seu coração e os joelhos, ó Deus, por esta causa tão importante. E é em nome de Jesus que eu oro, peço e agradeço, agora e sempre. Amém. Nós estamos chegando ao final dessa celebração, mas o culto não termina, ele continuará por causa da presença de Deus nos nossos corações. Nós impetraremos a bênção e depois entoaremos o cântico que diz Deus de promessas, com a certeza de que os olhos de Deus estão sempre atentos e permanecerão em nós, e os seus ouvidos serão sempre prontos e sensíveis para ouvir o nosso clamor. A nossa solidariedade e o nosso choro a todas as famílias que perderam os seus entes queridos e a todas as famílias que neste momento sofrem com a ausência de pessoas tão importantes em suas vidas e em suas histórias. E o nosso desejo de recuperação a todos aqueles que se encontram enfermos. Que Ele nos conceda uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém. Que o nosso Deus Todo-Poderoso continue à nossa frente, preparando os nossos caminhos. Que ao nosso lado seja sustento e força. Que atrás de nós nos proteja de todo o mal. Que abaixo de nós nos sustente quando cairmos. Que dentro de nós derrame o seu amor e sobre nós a sua paz e a sua bênção. Não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar,
meus olhos.